Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, uma série sobre o Espírito Santo. E eu acredito que muita gente está sendo tocada pelo Senhor nesses últimos dias. Eu creio que Deus vai fazer coisas sobrenaturais aqui na noite de hoje também. Essa noite não vai ser só uma passagem para a sua vida, mas vai ser um marco sobrenatural sobre a sua vida aqui hoje, em nome de Jesus. João capítulo 16, verso 13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Eu queria que você grifasse essa palavra: Ele os guiará. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: Ele o guiará. Para ninguém ficar com ciúme, fala para a pessoa que está do outro lado: Ele o guiará. Ele o guiará a toda verdade. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, verso 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra ser guiado, mais uma vez, aparece no texto de Paulo. Agora eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar, e a partir daqui nós vamos começar a caminhar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar aqui as nossas vidas à Tua presença. Queremos Te agradecer pela noite de hoje e pedir ao Espírito Santo que o Senhor possa ser livre aqui essa noite para tocar as nossas vidas, para falar ao nosso coração, para direcionar os nossos passos, a nossa ministração e tudo aquilo que o Senhor quiser fazer na noite de hoje. Cobre aqui as nossas vidas, nos guarda e nos abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que a gente não tem tanto tempo assim, já são 8h20, vou tentar ser o mais sucinto possível para que dê tempo da gente orar um pouco. O texto de João e o texto de Romanos aparece essa palavra ser guiado. Essa palavra ser guiado representa uma liderança do Espírito Santo sobre a vida do homem e da mulher de Deus. Na verdade, eu já disse isso aqui nas semanas anteriores, que quando o Espírito Santo foi liberado sobre a vida da igreja, e a igreja começou a ser instituída de cidade em cidade pelas viagens missionárias, a Bíblia vai mostrar e a história vai dizer que as pessoas eram levantadas pela liderança, por Paulo, por Barnabé, por Silas. E a partir daquele ponto de visitação, o Espírito Santo era derramado sobre a vida daquelas pessoas, e aquelas igrejas eram constituídas sem prédio, sem Bíblia e sem pastores instituídos. O que eles tinham, que a gente muitas vezes tem pecado e perdido a primazia, eles tinham com a convicção que quem estava sobre a vida deles era o Espírito Santo. Então a Bíblia vai mostrar que quando o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, há uma liderança do Espírito Santo. E a Bíblia vai mostrar para mim e para você que o Espírito Santo ele tem um traço no caráter dele, que é ser guia. E essa palavra guia faz todo sentido sobre a mensagem de Jesus, porque a palavra guiará aqui, a primeira palavra de João capítulo 16, 13, ele nos guiará à verdade, ela tem sim a conotação de ser um guia, ser um instrutor, ser um líder. Mas a palavra guia, ser guiado pelo Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, essa palavra é uma palavra diferente. Ela não só significa ser um guia ou um orientador, mas a palavra aqui é no grego ago, que significa ser conduzido pela mão até o seu destino final. Quando Paulo fala, por exemplo, de aqueles que são guiados pelo Espírito, é aquelas pessoas que o Espírito Santo pegou pela mão e vem conduzindo essa pessoa até o seu destino final. A liderança do Espírito não é uma revelação profética e sobrenatural, ainda que isso seja contundente, isso seja real e isso seja verdadeiro como experiência para a gente, mas a missão e a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas é nos pegar pela mão e nos conduzir a um lugar. Eu já disse isso nas semanas passadas, que a Bíblia diz que o que convence o homem, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, e o pecado só pode ser remido na pessoa de Jesus. Pela cruz e pela morte e ressurreição de Jesus é que o pecado é remido. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, e por causa desse convencimento nós vamos até Jesus.
Mas quando nós chegamos em Jesus, Jesus começa a apresentar um Espírito Santo e diz: olha, eu preciso de ir, porque se eu não for, o Consolador não vem, e é necessário que Ele venha, porque quando Ele vier, Ele vos guiará a toda a verdade. O que Jesus está dizendo? Olha, Ele te trouxe até a mim, mas agora eu quero levar você até Ele, porque Ele vai ser o seu guia, Ele vai te pegar pela mão, e Ele vai te conduzir até o seu destino. Jesus falava sobre a porta. Ele diz em João capítulo 10: eu sou a porta. Em outros momentos do Evangelho ele diz que existe uma porta que é apertada e um caminho que é estreito, que levaria a gente ao reino de Deus. Mas ele diz: eu sou a porta. Se Ele é a porta, quem é o caminho? Quem te conduz pelo caminho? Quem te pega pela mão e te leva até o destino final? Ele inaugurou. A Bíblia diz que quando Ele morreu e Ele disse: está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. Agora todos nós temos um livre acesso a Deus, mas existe um caminho. E se foi Ele que inaugurou como porta de entrada para o Evangelho, o Espírito Santo agora é o caminho pelo qual Ele pavimenta para que a gente possa passar. Não existe Evangelho sem Jesus, e não existe Evangelho sem o Espírito Santo. Quando nós entendermos a necessidade, a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre vocês. O que Ele está dizendo? Existe um lugar onde o Espírito Santo me pega pela mão, e há um relacionamento, e nesse relacionamento Ele vai me conduzindo, Ele vai me levando e vai me empurrando para esse lugar, um lugar onde Deus quer falar comigo. Isaías, no capítulo 35, 700 anos antes de Jesus, já profetizava sobre o caminho. Isaías 35, verso 8 diz: haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Existirá um caminho. O mesmo Isaías, só que agora no capítulo 30, ele faz uma profecia. Essa eu queria que você abrisse comigo. Isaías capítulo 30, verso 21. Quer você se volte para a direita, ou quer que vá para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. Se você se virar para a direita ou para a esquerda, você está no caminho. Mas se você virar para a direita, ou se você se virar para a esquerda e começar a se desviar desse caminho, haverá uma voz. Você pode dizer comigo: uma voz. Uma voz vai falar atrás de você, dizendo: ei, aqui não é o caminho, aqui não é o caminho, aqui é o caminho. Ele vai dizer: siga o caminho. O que ele está dizendo? O que Isaías está dizendo? O que muito cristão não entendeu, e Isaías estava profetizando há 2.700 anos atrás. Isaías profetizava coisas que a gente ainda não entendeu, porque a gente acha que depois que aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, passamos pela porta, agora está tudo pronto e pavimentado para que a gente possa passar. E esse é o grande problema do cristão dessas últimas gerações. Eles pararam de entender que o que faz a gente caminhar no caminho não é a sua competência, não é a sua experiência, não é as suas condições, não é a sua prosperidade, não é a quantidade de bênção que você carrega, não é a capacidade teológica que você carrega. A única coisa que te faz caminhar no caminho é uma voz que está atrás de você dizendo: não é aqui, não é ali, segue aqui. Isso volta para mim e para você como a necessidade de a cada dia dependermos ainda mais dessa presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sem essa voz, a gente já se perdeu. Sem essa voz,
você já está fora do caminho que Deus tem preparado para a sua vida. Existem pessoas que acham: eu estou fazendo o bem. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: o bem. Pode falar: o bem, da forma errada, se torna errado. O bem, na hora errada, também é errado. Existe um ditado no mundo que todo mundo diz: de boas intenções o inferno está. Porque não é fazer o bem, é ouvir a voz que está atrás de você. Quando nós nos esquecemos da voz, nós perdemos a direção, nós perdemos a liderança, nós perdemos a garantia, aquele que pode nos pegar pela mão e nos levar ao lugar aonde Deus sempre sonhou para a sua vida. Eu quero começar aqui hoje, essa noite, profetizar algo sobre a sua vida. Deus tem um lugar preparado para você antes do dia que você nasceu. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha escrito todos os seus dias no livro e preparado um caminho para a sua vida. Então, se as coisas não estão indo como deveriam ir, eu quero profetizar sobre a sua vida que ainda existe um plano para você. Ainda existem sonhos e ainda existem recomeços para acontecer na sua vida. Se você crer, você pode dizer um amém aí no seu lugar. O que nós nos esquecemos é da relevância e da importância de sermos sensíveis à liderança do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O que muitos de nós perdemos foi a capacidade de parar para ouvir o que Ele está dizendo ao nosso coração. Vocês podem dizer para mim: pastor, eu nunca ouvi o Espírito Santo. Eu vou dizer: mentira. Porque talvez as suas expectativas sobre o que é ouvir o Espírito Santo possa estar fantasiosa demais. Talvez no seu coração você diga: quando aparecer um fogo como lá em Pentecostes, aí o Espírito Santo vai falar comigo. Quando eu estiver caminhando no caminho para minha casa, vai aparecer uma luz brilhante e Deus vai falar comigo. Então eu sou igual Paulo: quando Deus brilhar, eu sei que Ele vai falar comigo. Eu vou dizer para você que essas coisas podem acontecer, mas não é sempre assim que o Espírito Santo fala. A Bíblia diz que o Espírito Santo age dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Todos nós um dia na vida precisávamos tomar uma decisão, e racionalmente a nossa cabeça já tinha uma resposta, mas lá dentro, lá no fundo, tinha uma outra voz dizendo: não faz isso. Ou talvez a voz do seu entendimento, a sua voz racional dizia: não é para fazer isso. Mas lá dentro tinha uma impressão dentro de você dizendo: vai que é sua, Tafarel, é para você. Das duas, uma: ou você é esquizofrênico, eu acho que não é o caso. Você não tem dois cérebros. Então eu pergunto para você: se você não é esquizofrênico nem tem dois cérebros, o que poderia ser essa impressão dentro de você que vai contra o seu racional? Eu vou dizer para você: gemidos inexprimíveis. O que nós não entendemos é que a cada dia que passa, a nossa agenda fica mais acelerada e nós perdemos a capacidade de ouvir o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz a respeito de evangelismo, acabamos de orar pela Rafa. A Rafa está indo para o Nordeste, está indo para um lugar bem longe, acho que dá mais 3.000 quilômetros, né? É sertão do Ceará, ela está indo para Kratos, né? Sertão do Ceará. A Bíblia diz: ide, pregai o evangelho, discipulai as nações, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo sobre uma generalização do ide. Todo mundo tem que ir, todo mundo foi convocado para ir, mas cada um vai de um jeito. Uns vão para o Ceará, outros vão para o Afeganistão, outros vão para Orlando, outros vão para o interior de Minas, para o Jequitinhonha, outros vão para Valadares, outros vão evangelizar nas ruas, nas praças, outros são os undergrounds, eles vão para os lugares onde existem prostíbulos, dependentes químicos, e que todos nós servimos e vivemos esse ide de uma forma. Mas a Bíblia não disse como cada um deve ir. A Bíblia disse: vai.
Se a Bíblia diz vai para todo mundo, mas não disse como eu deveria ir, o que eu preciso para poder ir não é uma palavra, porque a palavra eu já tenho, eu preciso de uma direção. Porque é a direção do Espírito Santo na minha vida que vai me levar especificamente para o lugar onde Ele sonhou para a minha vida. Existem muitos textos na Bíblia que eles são generalizados, eles dão um comando, mas eles não são específicos. E eu acredito que Deus é tão poderoso e tão maravilhoso que Ele deixou generalizar para que a gente pudesse buscar o Espírito Santo, para que no relacionamento do Espírito Santo nós pudéssemos encontrar a especificidade do amor, da liderança dele sobre as nossas vidas. Por isso o Isaías profetiza: nem para a esquerda e nem para a direita, escute a voz que está atrás de você. Aleluia! O que nós precisamos é entender que o segredo de ser bem sucedido é a capacidade de sensibilidade que nós temos ao Espírito Santo. Quanto mais sensíveis ao Espírito Santo, mais bem sucedido você será em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Agora, como? Esses últimos dias eu tenho ouvido isso: pastor, eu nunca imaginei, eu nunca consegui acompanhar, ter uma noção do que era esse Espírito Santo. Quanta gente já me ligou, já mandou mensagem. Eu fui no GC, em alguns GCs essas últimas semanas, as pessoas: pastor, eu estou maravilhada com esse Espírito Santo. Essa temática do Espírito Santo tem acompanhado as nossas conversas nesses últimos dias. Parece que algo está oxigenando a alma e o espírito das pessoas nesses últimos dias. Todo lugar que você vai, toda pessoa da igreja que você encontra, a conversa sempre vai girar em torno do Espírito Santo. Porque na verdade, a sustentação do Evangelho no nosso coração hoje é feita pelo Espírito Santo. E o que nós não podemos perder, e é isso que eu quero adentrar com vocês, é como nós podemos perder essa voz, que é a voz mais importante da terra, é a voz mais importante da sua vida. Como nós podemos perder essa voz? Eu queria que você abrisse comigo o livro de Atos, capítulo 5. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua esposa, sua mulher, também vendeu a sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que havia acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. E cerca de 3 horas mais tarde entrou a sua mulher, sem saber do que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desses acontecimentos. Agora eu quero que você observe. Eu vou parar aqui e depois a gente continua. A história de Ananias e Safira, ela é precedida por uma história de um homem chamado José. Se você pegar o capítulo 4, você vai ver a história de um homem chamado José. A Bíblia diz que José era levita, e esse homem se converteu ao Senhor Jesus. Ele ouviu a mensagem e ele se converteu a Jesus.
Ele era levita, e ele sabia que quando ele tivesse uma propriedade, ele não poderia tê-la, porque os levitas, a Bíblia diz que a porção da herança dos levitas era ter o Senhor como sua herança. Comovido e movido pelo Espírito Santo, José pega a fazenda que possuía, vende a fazenda, pega o dinheiro da fazenda e leva e coloca aos pés dos apóstolos. A mensagem de José, levando a sua fazenda, não era uma mensagem de eu quero ser o ofertante. A mensagem de José era uma mensagem de alguém que temia, que tinha temor no seu coração, que ele estava fora da posição pela qual ele foi chamado para estar. Então ele disse: para eu poder me reposicionar, eu preciso vender a minha posse, porque eu não posso ter posse, a minha herança está no Senhor. Ele vende a herança, leva aos pés dos apóstolos, e a Bíblia diz que o nome de José foi trocado. Por causa dessa atitude, o nome de José foi trocado, e o nome de José não era mais José, mas era Barnabé. Barnabé você conhece, não conhece? Mas sabe o que significa o nome Barnabé? O filho do Espírito Santo. Quando ele entendeu quem ele era e quem ele estava servindo, e ele se reposicionou, a Bíblia diz que as pessoas começaram a falar assim: cara, esse cara parece demais com o Espírito Santo, vamos botar um apelido nele, vamos chamar ele de Fiote do Espírito Santo. E ele começou a ser chamado de filho do Espírito Santo, Barnabé. Ananias viu isso. A história diz que Ananias e Safira se converteram na pregação de Pedro a 3.000 almas. Os estudiosos dizem que ele, quando Pedro pregava em Pentecostes, ele se converteu. Ananias viu muitas coisas acontecendo, inclusive Barnabé. Ele maquinou no seu coração. Barnabé deu R$1 milhão. Está todo mundo chamando ele de filho do Espírito Santo. Eu vou botar 1,5 milhão na mesa, e agora eu vou ser o cara. Vou botar um mais, e agora eles vão me respeitar. Porque se Barnabé colocou X e foi chamado de filho do Espírito Santo, na hora que eu colocar Y, eu vou ser o próprio Espírito Santo. Foi lá e vendeu a fazenda. O que Ananias e Safira não entenderam é que no lugar onde existe a glória de Deus, precisa haver o temor ao Espírito Santo. Aonde nós queremos a glória de Deus, nós precisamos aprender a temer o Espírito Santo. Não é temer de ter medo, porque ninguém foi chamado para ter medo de Deus, mas reconhecer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Deus é o Deus que esquadrinha o nosso coração, que conhece todos os nossos segredos. O Espírito Santo, a presença dele é tão poderosa na nossa vida, que ele é capaz de discernir as motivações. Uma motivação é algo que vem antes de um pensamento. Ele consegue esquadrinhar a fonte do seu pensamento, ele consegue enxergar em você. O que a galera de Ananias não entendeu é que eles queriam agradar a homens, desrespeitando o Espírito Santo. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela: se você falar mal de Jesus, você ainda vai ter perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo é meio melindroso? Ah, não gostei do que ele falou de mim. Você acha que o Espírito Santo é melindroso? Porque se você falar mal de Jesus, o Espírito Santo tem poder de te levar a convencer que você fez errado. Mas se você falar mal do Espírito Santo, quem vai te levar a se arrepender? Ananias não entendeu que o poder do Espírito Santo naqueles dias era real sobre a vida dele, que ele estava vivendo coisas que humanamente era impossível de se viver. Ananias viu pessoas se convertendo, a igreja crescendo, milagres acontecendo, e ainda assim menosprezou a voz do Espírito Santo. Quando nós vivemos num ambiente onde o nome de Jesus é clamado,
Nós precisamos dobrar o nosso coração e dizer: só o Senhor é Deus, e o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu quero dobrar meu coração para que o Senhor faça. João Batista diz isso: é necessário que eu diminua para que Ele cresça. O que João Batista entendeu? Que quando o Espírito Santo chega, só tem um lugar para mim, e esse lugar é de joelhos, dobrado, esperando a presença dEle. Nós nos movimentamos hoje esperando que o Espírito Santo faça, mas a igreja perdeu a sensibilidade de ouvir a voz. Talvez você está aqui hoje e você quer muito ser tocado pelo Espírito Santo. Meu Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor fale comigo. E talvez você já disse: pastor, eu já orei no monte, eu já fiz propósito, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. O que é que me falta para ouvir o Espírito Santo? Abaixar sua crista, dobrar o seu coração e dizer: eu não sou ninguém, eu preciso do Senhor na minha vida. E entender que maior é Ele sobre as nossas vidas do que a força do nosso braço em querer fazer as coisas. Temer o Espírito Santo não é ter medo do Espírito Santo. Temer o Espírito Santo é levar as palavras dele como palavras mais poderosas para me mover do que as minhas próprias. É buscar insistentemente, consistentemente a direção dele na minha vida, até que ele fale. Eu não estou dizendo para você pedir: Deus, o Espírito Santo é para eu atravessar a rua, não. Mas tome uma decisão, e quando for tomá-la, tome uma decisão pautada naquilo que Ele disse para você. Vou dizer outra coisa que Deus está falando no meu coração. Tem pessoas buscando novas direções, para que o Espírito Santo fale coisas novas, quando ainda não obedeceu às coisas antigas. Quer ouvir a voz de Deus? Obedeça a última palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Quando Ele falou da última vez e você não ouviu, volte nesse lugar e recomece novamente. Então Ele vai voltar a falar com você. Mas aí Ananias não teve medo, não temeu. Ananias não levou em consideração. O mover do Espírito Santo não foi suficientemente palpável para Ananias dizer: peraí, cara, se eu fizer isso, pode acontecer alguma coisa comigo. Mas aconteceu. Só que depois que aconteceu, algumas outras coisas começaram a acontecer. Versículo 12: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam-se a reunir nos pórticos de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eles eram acrescentados. De modo, depois do que aconteceu com Ananias e o povo temeu o Espírito Santo, o povo também levava os doentes às ruas e colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse, se projetasse. Ananias não entendeu, mas quando aconteceu, o povo inteiro entendeu que algo estava sobre a vida daqueles homens, que eles foram revestidos de algo sobrenatural. Então eles colocavam os doentes nas ruas. Que hora que Pedro vai passar aqui? Meio-dia. Pedro não vai sair de casa meio-dia, não. Pedro vai sair de casa ou de manhã ou de tarde, porque aí a sombra projeta para um lado e para o outro. For de tarde, a sombra para o lado de cá, os mortos, os doentes ficavam colocados todo do lado aonde a sombra de Pedro poderia ser projetada. E a expectativa é: quando ele passar, só a sombra dele vai curar. Porque agora todo mundo dava relevância àquilo que Pedro tinha sido cheio. Agora todo mundo sabia que a conversa agora era diferente, que Pedro estava revestido de poder de Deus, e agora eles sabiam que esse poder de Deus poderia ser fulminante na vida deles. Fala para quem está do seu lado: Deus não quer matar você. Deus não quer te matar, mas Deus quer que você reconheça o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Muitos de nós ainda não entendemos que nós somos vasos, mas existe um tesouro dentro das nossas vidas. Nós ainda não entendemos o valor
que o Espírito Santo tem para Deus, para colocar ele dentro da gente, e o poder que ele tem dentro da gente de nos conduzir a viver tudo que Deus sonhou de glória em glória. Eu acredito que muitos de nós ainda não estamos vivendo milagres. Muitos de nós ainda não estamos vivendo coisas sobrenaturais. Eu vou dizer para você, pastor, você está ficando doido? Não, eu acredito em coisas sobrenaturais. Nós somos o povo do sobrenatural. Você crê nisso? Pergunta para quem está do seu lado, você precisa de milagre? Quantos aqui precisam de milagre? Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você acredita em milagre? Você está no lugar certo. Porque aqui nós acreditamos em milagre também. Nós somos o povo que acredita no sobrenatural. E o sobrenatural se manifesta quando há temor do Espírito Santo. Quando a gente olha e diz assim, opa, espera aí que nós estamos reunidos em mais de 2. A Bíblia diz que se tiver 2 ou 3 reunidos, ali, se ele está aqui, a minha postura tem que ser diferente. A minha forma de levantar a mão tem que ser diferente. A minha forma de cantar tem que ser diferente. A minha forma de sentar tem que ser diferente. A minha forma de prestar atenção tem que ser diferente. Porque Ele está aqui. Eu não estou aqui por causa do pastor. Eu não estou aqui por causa dos músicos. Eu estou aqui por causa dele. Porque Ele disse que se tivessem 2 ou 3, Ele estaria. E Ele é a pessoa mais importante. Não é quem prega, não é quem canta, não é quem louva, não é nada. A pessoa mais importante dessa casa é o Espírito Santo. E se Ele está aqui, a nossa postura tem que ser uma postura de quem acredita verdadeiramente que Ele está aqui. Porque se a gente levar a coisa na bagunça, nada vai acontecer. Milagres acontecem não é porque você tem muita fé. Milagres podem acontecer quando você teme o nome do Senhor. A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação no temor do Senhor. O que ele está dizendo? Existe um lugar onde o amor não vai ser suficiente. Eu já contei esse caso aqui, de um avivalista americano que foi preso por trair a mulher e por dívida fiscal. Um outro homem de Deus foi visitá-lo e perguntou para ele assim, Jim, quando foi que você perdeu o amor a Jesus para fazer essas coisas? Ele falou, eu nunca deixei de amar Jesus. Está no livro, chama O Temor do Senhor, esse livro de John Bevere. Você pode pegar esse livro, lá em cima tem, se você quiser emprestado eu te empresto. Jim Baker disse, eu nunca deixei de amar Jesus, eu deixei de temê-lo por aquilo que ele poderia fazer na minha vida, enquanto eu fazia as coisas erradas que eu fazia. Você pode ser o cara mais top do mundo, levantar a mão, cantar bonito, tocar, solar, teclado, você pode pregar bonito, você pode fazer qualquer coisa. Se você perdeu o temor, você perdeu a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Se você não leva o Espírito Santo como a primazia da sua vida, você perdeu a coisa mais importante da sua vida, e ponto final. Milagres podem acontecer nos lugares aonde Ele é temido. Tem um texto aonde Jesus, em vida, a gente sabe que quando Jesus foi batizado nas águas, o céu se abriu. Uma pomba, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo em forma de pomba desceu, pousou sobre ele. A Bíblia diz que do alto do céu eu ouvi uma voz dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Naquele momento Jesus foi cheio do Espírito Santo para o seu ministério. Ele não tinha feito milagre nenhum até ao batismo. Do batismo para frente começou os milagres. O primeiro milagre de Jesus, preste atenção no que eu vou dizer. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Jesus foi convidado para uma festa em Caná da Galileia. Caná é uma cidade vizinha de Nazaré. Todo mundo sabe que Jesus foi chamado Jesus de... Mas quando Jesus foi para Nazaré, a Bíblia diz que ele não fez muitos milagres. Por quê? Por que Jesus não fez milagre na sua terra natal? Será que não precisava de ninguém lá? Será que não precisava de milagre? Por que Jesus não fez milagres em Nazaré? Marcos capítulo 6 diz que as pessoas olhavam e diziam, esse não é o filho do carpinteiro? Seus irmãos, Tiago, Judas, Simão, seus irmãos não estão aqui no meio, suas irmãs não foram casadas com a nossa turma aqui não. O que esse cara está pensando que é para vir aqui dar sermão na gente?
A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado na sua própria cidade natal, mas convidado, diga comigo, convidado. Ele foi convidado para ir a Caná da Galileia num casamento. Chegando no casamento, você sabe o que aconteceu? Vinho novo foi derramado sobre aquele casamento. A Bíblia diz que o mestre sala, o mestre anfitrião da festa, disse para o noivo, diz assim: todo mundo deixa o pior vinho para o final, mas você deixou o melhor para o final. O mestre não sabia que aquele vinho tinha sido transformado. Eu vi uma coisa interessante essa semana sobre esse milagre. Um cientista, ele falou uma coisa interessante sobre o milagre da água para o vinho. Ele disse que para a água se transformar em vinho, de uma forma humana, racional, eram 6 talhas, e eles fizeram essa conta. Tinha que ter um processo de desconstrução do átomo e a reconstrução dos átomos novamente reagrupados para se transformar em vinho. A energia necessária para que isso acontecesse, eles fizeram a conta de 220 bilhões de estrelas com suas energias, para que aquele momento acontecesse. Enquanto eles tiravam as talhas de um lugar e levavam para o outro, toda 220 bilhões de estrelas com sua máxima potência para desconstruir os átomos e reconstruir. Jesus fez isso em um instante, porque ele era cheio do Espírito Santo. Eu quero começar a noite de hoje, eu já quero te levar para esse lugar. Deus vai sempre derramar vinho novo quando você abrir o seu coração. Se você convidar Jesus para entrar na sua vida, Ele pode derramar vinho novo agora sobre a sua vida, se você quiser. A igreja está acostumada de viver de estações em estações, de vinhos em vinhos, de derramar em derramar. Mas existe um outro lugar, e esse outro lugar que eu quero conversar com vocês agora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João capítulo 4. Só que agora no versículo 43. João capítulo 4, versículo 43. Eu já estou quase terminando. Depois daqueles dias ele partiu para Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum dos seus profetas tem honra em sua própria terra. Mas quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes as boas-vindas. E eles tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém. Por ocasião da festa da Páscoa também tinham estado em Jerusalém. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, o mesmo lugar onde ele tinha derramado vinho novo. Agora ele volta. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente, já lá em Cafarnaum. E quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado da Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias que o menino estava vivo. E quando perguntou que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram neles, ele e toda a sua casa. E esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. O primeiro momento, quando ele foi convidado, vinho novo foi derramado. Só que quando ele chegou nesse lugar e agora havia temor, os filhos foram curados. No lugar onde existe um convite, vinho novo pode ser derramado.
Mas quando há temor, os filhos serão curados. Existem coisas que acontecem na nossa jornada que você diz: uau, Jesus é poderoso. Uau, Jesus faz. Domingo passado eu saí daqui, a minha irmã me ligou, falou assim: você tinha que ter deixado a coisa acontecer, eu queria que ficasse mais, estava um mover tão gostoso aqui. E eu: uau, que legal, Deus, o Espírito Santo está se movendo. E Ele sempre se move no lugar onde o coração está aberto. Mas essa não é só a intenção do Espírito Santo. Quando há temor, Ele pode voltar e trazer cura sobre as estruturas familiares que estão desestruturadas. Por que Jesus não faz isso agora? Eu estou chamando, vem Jesus. Porque o amor pode trazê-lo, mas é o temor que traz cura. O que Jesus quer fazer nesses últimos dias, nesses próximos dias, não é só usar o discurso do Espírito Santo para gerar vinho novo dentro de você, gerar um ânimo novo, gerar: uau, o Espírito Santo é verdadeiro, Ele existe. Uau, não, o Espírito Santo quer que você reconheça a voz dEle, para que Ele possa entrar dentro de você e curar os seus filhos, seus sonhos, seus projetos, palavras, promessas dentro de você que foram neutralizadas por causa da morte, por causa do medo, por causa da vergonha. O Espírito Santo quer te pegar novamente pela mão e voltar a caminhar com você, te levando para o destino que Ele sempre sonhou para a sua vida. Não é só foguinho, não é só uau, Ele existe. Não, isso você já percebeu. Eu me vi quando o Bidio ministrava aqui, eu senti uma onda do Espírito tocando as nossas vidas aqui. Enquanto ele falava, eu via o Espírito Santo se movendo sobre nós. Mas existe um lugar onde não é só o mover. Há um lugar onde você chama Ele pelo temor e diz: Deus, cura os meus filhos, cura os meus sonhos, cura os meus próximos, cura as minhas estruturas, cuida dos meus planos, dos meus sonhos, daquilo que eu estou buscando, cuida dos meus projetos, cuida, me pega pela mão de novo. E talvez hoje é o que o Espírito Santo quer fazer, pegar na sua mão de novo e dizer: ei, sabe aquilo? Agora que você sabe que eu existo, se você quiser, eu te pego pela mão e nós vamos lá, e nós vamos fazer acontecer juntos de novo. Essa tarde eu estava orando e Deus me deu uma palavra no livro de Zacarias capítulo 4. Eu quero usar ela também e eu prometo que eu acabo. Zacarias 4 diz: depois um anjo falava comigo e voltou a me despertar como alguém desperta do sono e me perguntou: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente de azeite, 7 lâmpadas e 7 canos alimentando essas lâmpadas. Vi também oliveiras juntas ao recipiente, uma à direita e uma à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que isso significa? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor. Não, meu senhor, respondi-se: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Sabe quem era Zorobabel? O líder dos judeus quando voltaram da Babilônia. Deus investiu poder em Zorobabel. E a palavra para Zorobabel é: Zorobabel, nada vai te deter, nada. As montanhas, Jerusalém é cercada por 7 montanhas. As montanhas se tornarão planícies, porque ninguém vai te resistir, e não vai ser por força e nem por violência, mas vai ser pelo meu. Talvez hoje você está enxergando as montanhas. Talvez você está enxergando suas lutas, porque você deixou de ouvir a voz que transforma seus caminhos em planícies,
que transforma as suas frustrações em milagres. Deus quer hoje voltar a pegar você pela mão, para que você esteja debaixo da liderança do Espírito Santo, para conduzir você até o seu destino final. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar por isso.